Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 47. Durante o dia há mais vida aqui, disse Prócio, como que surpreendendo os pensamentos de Lucano. Os judeus não folgam durante a noite, são um povo sombrio. Viraram numa rua mais larga, cheia de tochas iluminadas e de luar cor de limão, guardada por paredes mais altas. Agora Lucano podia sentir o perfume dos jardins e a frescura das fontes. Podia ouvir vozes ocasionais e, uma vez ou outra, o som de um alaúde ou de uma lira arpejando timidamente contra a quietude da noite. Ali moravam os administradores romanos e os judeus ricos que colaboravam com os romanos e tomavam alguns dos costumes romanos para seu uso. Os viajantes pararam num portão e Prócio disse: Hilel Bar Anran, teu hospedeiro, mora aqui. Nós vamos seguir como o nobre Pôncio Pilatos para sua casa. Um portão preto de ferro abriu-se e Hilel apareceu sorridente e bonito em suas vestes brancas. Saudações, amigos, falou ele. Eu vos esperava mais cedo. Lucano teve de parar para ver um funeral judeu. Disse Pilatos secamente. Felizmente, pôde evitar que uma mulher fosse enterrada viva. Como vós, judeus, tendes pressa de vos livrar de vossos mortos antes do pôr do sol. E muitas vezes penso nos muitos infelizes que acordam na terra e penso em seu terror antes que morram, sufocados na escuridão. O rosto de Hilel modificou-se sutilmente àquele insulto, mas ele continuou a sorrir. Lançou um olhar afetuoso a Prócio e convidou todos para tomar vinho. Pilatos, porém, disse estar cansado e movia-se inquieto em sua briga. Hilel estendeu a mão a Lucano e ajudou-o a descer. Seu aperto era quente e cheio de advertências, pois percebera a cólera no grego. Prócio deu um sorriso alegre para Hilel e o saudou, pondo-se o grupo em movimento. Ainda segurando a mão de Lucano, Hilel conduziu-o a um grande jardim, cheio de fontes, e do perfume dos jasminzeiros e das flores que desabrochavam pela noite. A grande casa de mármore no meio do jardim refletia o luar como ouro. Lucano suspirou de prazer, consciente de seu cansaço. Agora era Arrié Bar Eleazar quem descia correndo os degraus de mármore em direção a eles, estendendo as mãos e gritando o nome de Lucano. Encantados, abraçaram-se. Os dois jovens levaram Lucano para um grande salão e o médico olhou em derredor com interesse. Hilel era um cosmopolita. As paredes de mármore de muitas cores tinham sobre elas as mais finas e coloridas tapeçarias, brocados, sedas, tecidos constelados de pedras preciosas, reluzindo e faiscando à luz de muitas lâmpadas altas e candelabros de bronze coríntio, instalados em mesas esculpidas de mármore, ébano e limoeiro. Grandes vasos persas e vasos vindos de Cataio erguiam-se ao longo das paredes e nos cantos, e deles levantavam-se altos e odorosos lírios, rosas, galhos de jasmins e lustrosas folhas de um verde profundo. Exóticas gelosias orientais decoravam as janelas,
incrustadas em ouro, prata e marfim, e deixavam passar o frescor perfumado dos jardins. Cadeiras cobertas com brocados e sedas tingidas mantinham-se em torno de pequenos tapetes persas. Lucano entrara em muitas belas casas antes, mas achou que aquela era a mais repousante. Não via estátuas em parte alguma. No centro do vasto salão, uma fonte prateada jorrava água numa bacia redonda e enchia o ar de perfume. Os 3 homens sentaram-se em um macio divã romano, cor de romã, e um servo lhes trouxe vinho romano, um prato de tâmaras e figos rolados em nozes, e outros doces delicados. Lucano, fatigado, estendeu os ombros com prazer. Seus amigos olhavam para ele afetuosamente. Arrié disse: minha casa, que era de meu pai, é mais humilde do que esta, mas dentro de alguns dias deves também ser meu hóspede. Sua mão ainda segurava de Lucano, como faz a um filho. Não estou aqui para tagarelar, disse Lucano, mas sorria. Deves lembrar-te de que já não sou jovem e que ainda tenho muito que aprender e fazer. E Léo o observava preocupado. Outrora, continuou Lucano, eu não tinha esperança. O mundo era inteiramente corrupto e sem Deus. Vivia na amargura e no desespero. Como me disse meu irmão Prisco, porém, a revelação foi dada ao homem por Deus, e jamais o mundo tornará a ser o mesmo. Esperança e júbilo foram outorgados ao mundo. Uma nova era iniciou-se, cheia de grandes acontecimentos. Eu fui chamado para ajudar essa era em seu desenvolvimento e levar as boas novas a todos que encontrar. E Léo hesitava. Estive em Jopa, vi Pedro, um dos apóstolos de Cristo, o mais destacado entre eles. É um homem de seus 34 anos, impetuoso e impaciente, de certa forma dogmático. Sua maneira de falar é rude e direta. Deves lembrar-te de que ele não teve ou teve pouco contato com os gentios. É um pescador da Galileia, homem do campo, judeu muito devoto, de poucas luzes sobre o mundo. Apesar disso, impressiona e é cheio de ardor. Está escondido numa pequena casa de Jopa e passa o tempo no telhado, olhando para o mar e rezando. E Léo tornou a hesitar, depois riu um pouquinho. Quando cheguei, ele não me olhou com bondade. Durante muitos dias recusou a ver-me, desconfiado. Depois censurou-me em seu idioma galileu. Eu era um judeu corrupto, foi o que me disse em pleno rosto. Tinha relações familiares com gregos e romanos e outros povos abomináveis. Que achava eu dos livros sagrados? Era evidente, declarou, olhando de forma escarnecedora para as minhas roupas, que eu vivia para o prazer, e que era muito possível serem os mandamentos apenas palavras para mim. Eu era homem de fortuna. Como me seria possível compreender os pobres e os humildes? O Senhor não viera morrer pelas pessoas como eu. Sua mensagem seria incompreensível para mim. Apesar disso, depois que eu o deixei dizer tudo quanto de irrepreensível e desdenhoso que quis, ouviu minha história, embora não deixasse de reparar nos meus anéis e nas minhas sandálias de prata. Amaciou finalmente e recordou-se de mim como do rico que falara ao Senhor. Então começou a chorar e disse: por que te estou censurando? Eu, que o neguei 3 vezes e fugi, quando o levaram e o crucificaram? E Léo serviu mais vinho a Lucano. Depois, em tons vacilantes, continuou. Quando ele voltou para nós e esteve conosco, disse-nos que devíamos dar as boas notícias a todas as nações. Confesso que fiquei horrorizado. Somos poucos e somos judeus. Não temos amigos nem dinheiro.
Fomos banidos pelo procurador romano. Que podem os gentios compreender sobre ele? E que lhes podemos dizer? Não os conhecemos. Para nós, ele tem sido abominações. A lei diz que devemos ficar de parte e não nos deixar corromper pelos gentios. Os não circuncisos estão fora da lei, são imundos, e seus hábitos não são os nossos. Fracos e sem poder, devemos ir entre os estrangeiros com seus ídolos e seus deuses vis e seus costumes indizíveis. Devemos falar-lhes de nosso Messias, que acreditamos ter vindo só para este povo. Vim a Jopa não só para me esconder da cólera dos romanos, que nos declarou insurretos, mas para rezar e tentar compreender. Todas as noites fico neste telhado, pensando, e então tenho visões. Devo fazer conforme ele ordenou, mas ainda há uma náusea em meu coração, e eu me encolho diante dos gentios e de todos os seus trabalhos, crueldades e abominações. E Léo sorria divertido, embora jamais eu tenha olhado os gentios com o ódio e o terror daquele homem humilde e enfático, compreendi. Falei de ti, disse-lhe que tinhas vindo para falar com ele. És um grego, um pagão, adoraste falsos deuses, falas língua estranha e não és circunciso. Então ele recomeçou a chorar e censurava-se, confessando estar de novo cometendo pecado de orgulho e rejeição. Consentiu em ver-te. Antes que eu o deixasse, batizou-me. Não é o mais amável dos homens, e hás de encontrá-lo rude e mesmo insultuoso, com a língua áspera de um homem do campo. Encontrei também mais 2 apóstolos, Tiago e João, irmãos, filhos de um tal Zebedeu, também galileus. São chamados os Boanerges, filhos do trovão, e isso os descreve exatamente. Vivem fora dos muros. A mãe de Cristo mora com eles, como sua mãe, pois assim Deus ordenou. São muito jovens e possuem uma espécie de violenta e fanática dedicação. Há neles mesmo uma sugestão de vingança. Ouvi dizer que desejavam ver Cristo enviar o fogo do céu sobre a aldeia samaritana, que mostrou pouca vontade de ouvi-lo. Mesmo quando censurados por ele, ainda respiravam chamas. Não te olharão com bondade, embora eu os tenha persuadido a ver-te. E Léo suspirou. Mesmo entre os santos, entre os que caminham com ele, comeram e dormiram junto dele, e todos os dias ouviram a sua voz, há dissensão. Alguns deles insistem, com veemência, em que, antes de um homem se tornar cristão, deve passar pelo judaísmo e precisa ser circunciso. São os mais velhos que se agarram ferozmente à lei dos velhos tempos. Os mais jovens dizem que não é necessário, tem sua própria interpretação. Os anciãos acreditam que quando Cristo falou na missão das cidades de Israel, quis dizer literalmente tal coisa. Os mais jovens acreditam com firmeza que ele quis falar em todos os homens. Não só estão separados, escondidos, por causa do decreto de Pôncio Pilatos, mas estão separados também pelas suas opiniões. Eu me senti muito pessimista. Eu não, disse Lucano com firmeza. Deveis recordar, meus amigos, que os apóstolos são apenas homens, e os homens diferem uns dos outros. Irei ver Pedro o mais depressa possível. Uma jovem entrou deslizante para o salão, vestida com uma pala branca, um véu de gaze na cabeça. Teria mais ou menos 15 anos e era extremamente graciosa, corpo amadurecido e gentil, belos olhos escuros, sob sobrancelhas finas, pele branca como a neve. O pescoço era uma esbelta coluna, a boca uma rosa, e sob a gaze que trazia na cabeça pequena, tombava a massa de ondas e caracóis escuros. Tinha uma expressão tímida, mas coquete.
e era, ao que bem se deduzia, bem consciente de sua beleza. E Léo levantou-se e tomou-lhe a mão. Ah, Léa, disse ele afetuosamente. Trouxe-a até junto de Lucano e disse: Esta é minha irmã, que dei a Arrié como noiva. Ele não é um jovem de sorte? Sorria a Léa com orgulho. Muitos braceletes incrustados de pedrarias tilintavam nos pulsos da moça, e um colar pesado de gemas rodeava-lhe o pescoço. Suas sandálias eram de prata. Lucano ficou ternamente divertido. Léa, embora jovem, querida e guardada cuidadosamente, mostrava um ar bastante mundano. Respondeu-lhe baixinho em grego, que falava com perfeição. Arrié ficou em pé ao lado dela, seus olhos azul escuros brilhantes de amor. Ela fingia não lhe perceber a presença, embora suas faces proeminentes mostrassem certo rubor. Falou com o irmão arrogantemente, como fazem os jovens mimados. Por que nosso hóspede não está em seus aposentos repousando? Estás em falta, Iléu. Estou sim, concordou. Bateu as mãos e o vigilante do salão entrou imediatamente. Simão, tu conduzirás o nobre Lucano aos seus aposentos. Pensou um momento, depois acrescentou: Conhecerás minha esposa na hora do jantar. As crianças estão deitadas. E agora ele hesitava. Meus pais não jantarão conosco, pois são velhos e tiveram febre. Lucano compreendeu imediatamente que os pais de Léo não aprovavam que seu filho recebesse gentios sob seu teto. Fez um gesto de assentimento, gravemente. Espero que tenham melhorado, falou. E não pôde deixar de acrescentar com certa malícia. Gostarias que eu os examinasse e, se necessário, receitasse para eles? E Léo disse com certa rapidez: Obrigado, meu querido amigo, mas eu não gostaria de me impor assim. Além disso, eles confiam apenas nos médicos da família. Precisamos ter paciência com os velhos. Eles têm suas peculiaridades. São muito cansativos, disse Léia petulantemente. Nunca me falam sem desaprovação ou censuras. Pensam eles que vivemos nos velhos tempos, quando as moças ficavam segregadas e mantidas de longe, vestidas antiquadamente, e escondiam os cabelos depois que se casavam. Sacudiu seus bonitos caracóis e continuou: Este é um mundo moderno, e devemos ter maneiras modernas, que são mais agradáveis e esclarecedoras. E Léo riu e puxou um dos seus caracóis carinhosamente. Lembra-te de honrar teus pais, Léa, disse ele. Ela arrebatou-lhe o caracol das mãos exasperada. Isso é muito bom para ti, meu irmão, falou. Não tens que passar a tarde ouvindo reprimendas como eu. Não sou modesta, não sou versada nas leis dos profetas. Não tenho consideração para com os patriarcas. Sou ignorante dos costumes piedosos. Graves dúvidas são expressas a meu respeito. Serei uma esposa, como as dos romanos, e meus filhos ficarão negligenciados, e não lhes ensinarei os deveres sagrados. E quanto à tua esposa Débora, ela é quase tão má quanto eu, com seu cabelo escondido, e seus olhos baixos, e seu silêncio em presença dos homens. Se tu não insistisses, ela não apareceria em tua mesa e comeria sozinha, humildemente. Para todos eles, eu sou uma Jezabel. Vai embora, pequena, disse Léo. Já falaste bastante. Tu não sabes como eu sofro, exclamou Léa, batendo o pezinho bonito. Além disso, és um homem, não uma moça. Tuas maneiras são deploráveis, falou Léo, tornando-se severo. Bem se vê que és muito maltratada, e com isso nos solidarizamos. Estás cansando nosso hóspede. Léa saiu correndo do salão, sacudindo a cabeça, e Léo explicou a Lucano, desculpando-se.
Ela é filha da velhice de meus pais e foi excessivamente mimada. Só eles são culpados. Deleitam-se com a beleza dela e só temem pela sua alma. Ela se tornará uma matrona judia, como deve ser, assim que se casar, e sem dúvida fará aos próprios filhos as censuras que agora ouve e se afligirá por eles. Ela é uma alegria para meus olhos, disse Arrié, que tem estado a me dar instruções sobre a lei e suspira por causa da minha ignorância. É a mais doce das mulheres. Quando chegou aos aposentos que lhe tinham sido destinados, Lucano olhou com prazer em derredor. Saiu para uma sacada e lançou o olhar para Jerusalém, que brilhava com lanternas e tochas. Lavou as mãos em água perfumada e recebeu de um servo guardanapos brancos. Belos trajes novos de fino linho foram preparados para ele com muito tato. Lucano despiu as vestes grosseiras que usava, que estavam empoeiradas e manchadas pela viagem, e calçou as sandálias feitas com o mais fino couro. Relanceou os olhos para a cama rica, com grande desejo de repousar. De algum lugar na casa, ouvia-se uma harpa distante, e ele suspeitou que aquela música alegre era tocada por Léa, como um desafio. Por uma razão que não sabia qual, ouvindo aquela música de dança, seu coração se animou. Havia nela uma inocência, uma afirmação. Ela acreditava na vida e abraçava-a animadamente. Um servo levou-o através de salas luxuosas até o salão de jantar, onde Iléu, Arrié e Débora, a esposa de Iléu, o esperavam. Débora era uma mulher jovem e gorducha, vestida muito modestamente, com um traje azul. Um tecido azul cobria-lhe completamente o cabelo. Seus braços e pescoço estavam escondidos. O rosto redondo da senhora fez Lucano lembrar o de Aurélia, e seus olhos castanhos, que ela levantou rapidamente uma vez para o rosto dele, baixando-os a seguir, eram vivos, apesar da sua atitude. Uma covinha esboçava-se no canto de sua boca empertigada e falava de uma capacidade de rir que ela guardava, provavelmente para o esposo. Não usava joias. Sentou-se ao pé da mesa luxuosa junto de Léa e não falou uma só vez. Léa relanceava os olhos para ela, impaciente, mas acabou por ignorá-la. A moça reuniu-se à conversação, discordou, riu, gracejou e comportou-se realmente como uma jovem de mimada beleza, da maneira moderna. Débora corejava desaprovação e Léa fungava, atirava seus caracóis e fazia tilintar seus braceletes. Tens um excelente cozinheiro, disse Lucano, descobrindo que tinha fome. Os bolinhos de peixe estavam temperados e suculentos, o cordeiro assado, bem coberto de molho, e os legumes e saladas bem condimentados. Havia bolos folhados, recheados com passas, ameixas secas e tâmaras, cobertas com sementes de papoulas. O vinho era romano, da melhor qualidade. Velas em candelabros de prata brilhavam sobre a toalha branca, na qual corriam fios de prata. Colheres e facas eram pesadamente trabalhadas com recortes e ornamentos. As taças de ouro maciço, incrustadas com pedras preciosas. Os saleiros também de ouro e com pedras, o mesmo acontecendo aos pratos. Vivemos como camponeses, disse Léa descontente. Não é que eu deseje o que não é adequado, mas gostaria de maior elegância e variedade. A mesa da minha melhor amiga é encantadora. Cala-te, menina, disse Iléu automaticamente. Lucano, eu às vezes desejo que se tivesse conservado o velho costume que excluía as mulheres da mesa de refeição dos homens. Ela é jovem, disse Arrié. Voltou-se para sua prometida esposa e perguntou gravemente: disseste que sou ignorante, e sou mesmo. Repete-me alguma das leis de Moisés,
em relação a templos e sacrifícios. Leia ergueu altivamente a cabeça e, com voz severa, começou a instruir Arrié. Lucano ouvia com divertido afeto e Arrié com respeitosa humildade. Débora não falou, mas uma ou duas vezes Lucano percebeu-lhe uma covinha no rosto. A felicidade daquela jovem família impressionou profundamente Lucano. Ouvindo Leia e percebendo a sua inocência, as faces rosadas e o faiscar dos olhos, bem como a flexibilidade daquele pescoço e daqueles braços nus, pensava em Rúbia e Sara, as mortas que ele amara com tamanha ternura, e dizia consigo mesmo que, na realidade, não existia a passagem dos anos, a fadiga, a dor, o desespero, a separação, a morte. O mundo e os planetas, os sóis incontáveis, vibravam de eterna mocidade, e as constelações e galáxias regozijavam-se com isso. Uma sensação jubilosa o invadiu. Tudo quanto amara estava com ele para sempre. Naquela noite, antes de adormecer, ouviu o uivo dos chacais dentro dos portões, e pareceu-lhe que aqueles uivos eram vozes bradando na solidão, esperando conforto, aguardando serem admitidas na companhia dos bem-aventurados. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.